Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 20 de janeiro. Eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 16 e verso 29. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. A violência se encontra em todo lugar. A Bíblia vai denunciar a violência que é feita por aqueles que deveriam proclamar a paz. Aqueles que vão violentar mesmo a lei de Deus para que as suas próprias vontades sejam feitas. Há uma exortação em Sofonias, capítulo 3 e verso 4, que diz: os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas, os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei de Deus. O que pode acontecer? O que podemos esperar do povo de Deus quando os seus líderes, os próprios líderes, estão fazendo isso? Quando a violência começa na casa do Senhor é claro, entre aspas, aí a gente pode dizer são os finais dos tempos. O que podemos esperar quando a violência surge no meio do chamado povo de Deus? Há uma série de exortações, tanto no Novo e no Velho Testamento, para tomarmos cuidado exatamente a esse tipo de pessoa e para não sermos essas pessoas. Porque os lábios dos sacerdotes guardarão o conhecimento e da sua boca buscarão a lei. Porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos, ou seja, o enviado do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, Malaquias 2, 7 e 8. Ainda uma exortação àqueles que deveriam compartilhar o conhecimento, mas que se tornaram violentos e que se tornaram pessoas completamente afastadas do propósito, como ele diz aqui, do concerto que Deus havia feito com seu povo. E isso vai trazer consequências terríveis. Muitos de nós, eu e você, todos nós, já passamos, infelizmente, por situações assim. Pessoas dentro do chamado povo de Deus que possuem um certo poder, entre aspas, e que exercem esse poder para fazer uma série de coisas ruins. Aqui na França, a igreja tem sido abalada pelas histórias de pedofilia que acontecem no seio da igreja. E isso tem trazido grandes consequências à própria pregação do evangelho, não é mesmo? A violência, quando ela sai de dentro daquele lugar onde a paz deveria ser anunciada, traz uma série de consequências para a vida de muita gente. Quantas pessoas são marcadas para sempre por esse tipo de violência? Interessante que aqui os sacerdotes estão corrompidos. E quando há corrupção no meio do povo de Deus, não existe pregação do evangelho. Não existe anúncio da boa nova. Porque que boa nova poderia ser anunciada por pessoas violentas? Romanos capítulo 16, 17 e 18, Paulo diz: eu rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Paulo não tem medo de dizer isso. Essas pessoas não servem ao Senhor Jesus Cristo. Interessante também e triste que essas pessoas estão no seio do chamado povo de Deus. Mas eles não servem o Senhor Jesus Cristo, diz Paulo. Mas o seu ventre é como suaves palavras e lisonjas. Enganam o coração dos simples. São pessoas corrompidas e que se dizem discípulas de Cristo, mas que não o são. É o Paulo que está dizendo. Escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 3, 6 e 7, ele diz: porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Quando uma pessoa não conhece a verdade de Jesus Cristo, ela pode entrar por um caminho de violência e vai utilizar a fé e vai utilizar mesmo a palavra de Deus para fazer aquilo que não deve. Que Deus tenha misericórdia de sua igreja e de todos nós que somos a igreja de Cristo.